Bem, assim, o que eu posso dizer é que o Marcha Lenta começou em meados de 2011, 2012, né? Eu era bem jovem, né? Tinha uns 14, 15 anos, né? E é naquela época que você quer fazer a coisa e não sabe como e não vai deixar de fazer por nada, sabe? E foi movido nesse ímpeto aí que eu fiz minhas primeiras movimentações para tocar e fazer noise-core para além de música, né? Porque, assim, desde sempre esse negócio nunca foi uma coisa só de musical, né? Onde eu vou lá, consumo a música e levo para casa e escuto em casa e não, esse para mim já diz, né, a contracapa dos LPs, né, que prensado no Brasil, disco é cultura, né? Disco também é cultura, assim, noise core, assim, música em geral é cultura e o Morte Lenta começou nisso, né? Eu descobri o grindcore, o noisecore, o noise grind. Não foi na internet, né? Não foi no Spotify, em YouTube, né? Foi na Galeria Pedro Jorge, aqui na época aqui em Fortaleza, né? Falo de Fortaleza, Ceará. Nessa época, talvez um pouco antes, né? Porque começou em 2011, mas eu já comecei a me entrosar com esse tipo de música pouco antes, né? Então na Galeria Pedro Jorge, mais especificamente na Nocaute Discos, né? Eu tive acesso a Napalm Death, a Dead Infection, uma série de bandas de gore grind, grindcore, death metal, né? E foi aí que eu me interessei bastante, né? E na época tava tendo muito material de esse estilo que chama Power Violence, né? Aí Drop Dead, enfim, essas bandas aí também tiveram uma ressonância em mim, né? Só que assim, eu deixava que era pouco, né? Aí que eu, ainda na Galeria Pedro Jorge, que eu peguei uma coletânea, né? Que tinha um Seven Minutes of Nausea, era uma coletânea em CD. Aí que eu descobri Seven Minutes of Nausea, descobri Analcante, aí Analcante gera o Geri Jajajé, aí depois daí é ladeira abaixo, né? Porque aí uma banda vai puxando outra. Tive acesso a selos nacionais, internacionais, fiz o meu primeiro selo, né, que era a Dente Pod Records, assim, minha primeira experiência produzindo material, cassete, CD, vinil, e abriu, assim, abriu meu leque, né, assim, de pensar a música para além da parte de ser ouvida, né, mas de ser vivenciada, né, tal, e de corpo e alma, falando de influências, né, eu sempre gostei de pensar essas influências para muito além, né, de um cenário internacional, né? E eu sempre curti muito aqui o cenário brasileiro, né? Em destaque para as bandas daqui de Fortaleza, né? Sempre tive um respeito, uma influência muito grande por nomes como Feculent Goretomb, Scatologic, Madness Possession, Brutal Vermes, Noise in Hell, o Alcoholic Vomit, eu também Lepros, gosto muito, assim, da Lepros. O próprio Obscure, aquele Uterus Engraver, fudido, assim, um material cultuado para os amantes desse tipo de barulho e não tenho não, menor problema em dizer que essas bandas aí são tão referência para mim quanto Analcante, quanto Meat Sheets, Gorbion Necropsy, Nico Dorei, sabe? Noise Waste. E assim, eu acho que aqui do Brasil mesmo de influência para mim é o Sonic Radioactive, né, que é lá de São Paulo, né, que acho que é a minha maior influência, minha banda favorita, né, JOP, né, enfim. Acho um pouco às vezes desnecessário a gente olhar muito para a cena de fora e achar que não, assim, começa que de influência mesmo, porra, Brigada do Ódio, e aí? Brigada do Ódio Brasil, sabe? Tipo, não é nós, mas um disco que me influenciou muito, né? Assim, tudo que eu fiz, assim, musicalmente foi o INRI do Sarcófago.
Cadáver Torso foi um projeto que eu montei sozinho em 2007, com temáticas extremamente gore. Era um projeto legal de grind, noise, gore, misturava tudo o que eu ouvia naquela época. Foi um projeto bem bacana e ele continua vivo, apesar de não estar gravando nada, eu tenho em mente fazer alguma coisa com ele ainda. Vamos ver se dá certo. E o Bicheira é uma banda que eu montei com alguns amigos aqui da região, Chicão, Salvador, em 2013, acho, 2012 mais ou menos. É uma banda bem legal, divertida, ela não tem cunho político nenhum. A gente tinha uma temática mais voltada para o gore mesmo e mostrava todo o egoísmo humano, vamos dizer assim, que acaba num exagero fudido e acaba numa trágica existência nessa merda de planeta. O Bicheira é isso. A gente gravou vários materiais com bandas legais, outras bandas não. A gente participou de várias coletâneas, tape, split com bandas legais, que foi no caso do nosso famigerado split EP com o Noise, banda dos amigos nossos, que é muito fodida. Recomendo vocês estarem catando esse material e todos os outros que vocês conseguirem. E o Bicheira continua na ativa. A gente não. Algumas pessoas acham que a gente parou, não paramos, a gente está na ativa. Pretende gravar materiais novos e fazer algumas apresentações por aí. E todas essas influências, né, me fazem, primeiro, né, pensar quem eu sou, né, para depois a gente produzir um conceito, né, produzir letras, né, que também flutuaram bastante nessa minha trajetória. Né, como eu falei, o Motimento começa eu com bastante jovem, né, e não tinha assim uma consistência lírica sim, né, porque não tem letra cantada, né, necessariamente. Mas vou falar aqui lírico num ponto de vista conceitual, né, não tinha essa consistência. Né, então as letras flutuavam de temas políticos, a humorísticos, a piadas internas, sabe? A nojeira mesmo. Hoje em dia me configuro com o Nuclear Post-Mortem, né, que representa para mim, enquanto interessado e atuante no grind noise, assim, uma evolução mesmo e maturação musical e conceitual, né? Que já no Nuclear Post-Mortem eu vou tentar abordar temas políticos existenciais e até brincando com uma questão, digamos assim, um tanto quanto distópica, né? Que eu adoro distopia, né? Pensar esse ser político que vive todas essas questões frágeis que nós vivemos na contemporaneidade em um mundo destruído, né, e tal. E, enfim, aí que vem isso de o nome nuclear post-mortem, né, pós-morte nuclear, tipo, o mundo na pós-guerra, o que é que resta, né? Quando não tem mais energia, quando não tem mais partido, quando não tiver mais nada, o que é que ainda resta, além da gente mesmo, né? Enfim, eu gosto de pensar por esse prisma aí. Vou explorar vinhetas de filmes que eu gosto, vou explorar uma série de conceitos
conceitos e abstrações que me atraem. E também, né, vou sintetizar minhas influências musicais de uma maneira muito concisa, né? Bebendo ali do grind noise, do antigo Napalm Death, do noisecore, para poder fazer um som que diga respeito do meu momento realmente, né? E para mim, na minha concepção, a virada de chave foi quando eu gravei esse EP, né? Que foi com a ajuda do Jorge Matagato e do Juninho, que é o split com a música, né? Inclusive, lá da Sérvia. Nós lançamos esse EP aqui e para mim isso foi um marco na minha trajetória, né? Porque consegui atingir um nível de qualidade sonora, óbvio, né? Que não estou falando aqui de um disco de jazz, mas eu, na minha visão, consegui atingir o que eu estava querendo fazer há muito tempo, né? Que era um negócio, uma gravação concisa, grosseira, direta, num compacto, num vinil, né? E eternizar, né? Esse meu momento que eu gravei, que inclusive foi um momento muito peculiar da minha vida. Vossa operação sinante musical. Eu tenho o síndrome do ódio, né? As bandas que eu toco, que eu já toquei, eu já participei de vários projetos, né? Mas eu tenho constantemente eu tenho o síndrome do ódio, né? Desde 92, sigo até hoje, né? Basicamente é uma banda one man band, né? A maioria das vezes eu gravo sozinho, e às vezes tem participação de amigos, tal, né? Mas basicamente eu faço sozinho. Também toquei em várias bandas e projetos. Toquei no Violenta Dizimação, fiz uma parte, numa época toquei também no Conflito Final. Toquei agora há pouco atrás, eu toquei no Corrosão Cerebral, também toquei no Noise Against the System. Eu toquei em várias bandas, né? Participei, tive o prazer de tocar em várias bandas e tal. Também dou uma força atualmente no Pure Noise, né, do nosso amigo Vinícius, né, e tem outros projetos, né, que faço com amigos na hora, né, o Insectoide, que é com meu mano, com meus dois irmãozão, os dois Anderson, né. Também tenho uma banda, um projeto banda, como se dizia, chamado Controlados pelo Medo. Tem um projeto industrial noise chamado Urban Noise Life, que é um projeto de One Man Band também. E eu também tenho um projeto de Gore Grind Noise chamado Corpse Decomposition, né? Então eu sempre vivo desenvolvendo, criando as coisas, né? Sempre estando ativo, fazendo as correrias com bandas, com projetos, né? Eu tenho uma facilidade porque eu tenho um quartinho que é esse daqui, né? Que é esse espaço aqui, né? E aqui eu desenvolvo a minha arte, faço minha anti-música, tento sempre estar desenvolvendo, criando as coisas, né? O AVN foi um projeto de hash, noisecore, que eu produzi com meu filho, né, o Yuri, durante uns 10 anos. Né? A ideia era fazer algumas experimentações com o corpo e noise. Assim. A gente lançou muito material, tocamos em vários lugares no Brasil. Né? E depois meu filho foi estudar em outra cidade, e a gente resolveu terminar o projeto. E quando terminou o projeto com a VN, né? E aí eu segui com algumas produções. Hoje eu mantenho ativo o Alice Psicodélica, que é um projeto de racionais parede, que tem o RBC, que é que eu costumo chamar de Black Noise Space, que é um projeto One Man Band, né?
que eu vou produzindo de acordo com o meu desejo, com a minha vontade. A ideia é buscar algumas experimentações, né, em torno do ocultismo, algumas leituras que eu faço, algumas pesquisas, né, e algumas experimentações com o black, com o noise e etc. Com relação ao depressivo, é um microselo que eu mantenho ativo desde 2012, né? Quando eu montei, a ideia era produzir materiais de forma bem artesanal, bem caseira, né? E assim, são vários estilos que eu trabalho, que eu vou produzir, que eu vou lançar. Já lancei grinder, já lancei hash, noise, crust, punk, etc. Não tem uma limitação com relação ao estilo, à produção. A única ideia que prevalece é trabalhar com materiais reciclados, né? E aí eu vou produzindo de acordo com a minha vontade, de forma bem espontânea, vários estilos. Eu acho que o hash noise, o noise-core pode propiciar, né, eu costumo sempre dizer, é um vasto território de experimentações, né, entre corpo e barulho, muito além de barulho, né, apenas barulho, fazer barulho por barulho, né, eu acho que é um espaço de criação e resistência, né, contra esses processos de subjetividades impostas, contra os processos normativos da música, né? Ou seja, um espaço de contestação, um território de experimentação, um território de resistência, um território de produção, de vida ativa. Eu sempre pensei nessa relação, né? Muito mais dessa relação com o público, né? A relação do corpo, né? De quem está produzindo, construindo, é o que eu vejo, né, em torno dessa relação entre o barulho, a espontaneidade e os vários afetos, né, que o corpo pode produzir em torno do barulho. Inicialmente começou essa ideia do radicalismo, né, de ser radical, de assumir o radicalismo, né, de assumir uma posição radical, começou muito mais como uma reação ao que a mídia alternativa dizia, né, sobre algumas bandas, né, que algumas bandas mais extremas estavam sendo muito radicais, que ser radical era ruim, porque afinal de contas você não podia ser radical, né, você tinha que ser, digamos, estar aberto a todas as tendências musicais do gênero, né, do metal, do punk e tudo mais. E isso, de alguma forma, fazia com que a gente percebesse que as pessoas, que essa abertura, na verdade, acabava sendo uma abertura que abria também espaço para o comercialismo, né, para que as bandas se tornassem mais comerciais, mais acessíveis, que elas vendessem mais, né? Isso nos incomodava, né? Era como se você ter uma postura mais radical, mais firme contra o sistema, fosse algo prejudicial para a própria cena. E a gente entendia o contrário. Na minha visão, a postura firme, radical, de forma mais contundente, ela na verdade protegia a própria cena dessa comercialização, né? Dessa massificação. Então a gente começou a defender isso de uma forma bastante intensa, nas cartas, em entrevistas e tudo mais, né? E muita gente começou também a pensar igual, assim, né? O radicalismo aqui, ele já nasceu com o movimento. Era um movimento que já nasceu radical. Justamente que o nosso país estava passando um momento muito, mas muito turbulento mesmo, em questões econômicas e sociais. Não que hoje esteja bom, mas foi um período bastante turbulento, saindo da ditadura, com governos desastrosos, uma inflação fodida, e o noisecore ele surge como uma forma agressiva de rebeldia mesmo,
e radical, cara. Não tinha muita papa na língua. O problema é que, de certa forma, isso se espalhou tanto, né, que acabou também o radicalismo se tornando uma espécie de moda, né? Então as pessoas diziam que eram radicais e tal, e passaram também a compreender o radicalismo de forma muito superficial. Depois começou a ter muita distorção de pensamentos, muita ideia torta. Eu mesmo não nego que eu já tive ideia errada também, mas a gente era muito novo, cara. A gente não tinha noção que a gente tinha 14, 15, 16 anos. Os mais velhos, acho que tinham uns 20 anos, então a gente era uma galera nova que estava iniciando um processo, estava vivenciando uma cena que ela cresceu muito, e cresceu muito aqui no interior de São Paulo, né? O interior de São Paulo foi muito forte, assim, nessa pegada de grind, noise, e especialmente noisecore, né? Então tinha muitos eventos no interior, muitas bandas no interior. Isso se tornou tão ruim, né, que chegou um ponto que algumas pessoas tenderam a uma coisa muito mais negativa, assim, né? E aí rolaram brigas e tal, né? E inclusive alguns grupos, né, até do próprio Noisecore, as pessoas por esse radicalismo acabaram, por exemplo, flertando com o neonazismo, né, com ideias absurdas, assim, né? Que no fim das contas não tinham nada a ver mais com aquilo que a gente entendia como sendo a essência do underground, né? Na verdade, começaram a discriminar e tal, né? No começo dos anos 90, o negócio era muito fechado. Sim, o underground do noisecore era muito fechado mesmo. Então, ou você tinha amizade com alguém que tinha um som, ou você não tinha amizade com ninguém, entendeu? Então era muito fechado demais. E com o tempo, acho que com o advento até mesmo da internet, isso daí se abriu. Se abriu de uma forma que é mais fácil você pegar, para você comunicar, para você ter uma amizade. Antigamente, saía até facada por causa de uma fita cassete. Tem história que nego já chegou a morrer por causa disso, entendeu? Então, o radicalismo atrapalhou muito a expansão desse movimento, entendeu? Mas com o passar do tempo, hoje, antigamente você pegar uma fita cassete de qualquer banda, o Seven Minutes, ou Story Truth que fosse aqui, você tinha que codificar um código Morse com alguém aí e explicar por que você queria aquilo. Né, cara? Pra você pegar um som de alguém, nossa, cara, esse cara tem que saber o nome do pai, do filho, de todo mundo. A informação era privada, né? Era ninguém passava, quase ninguém passava. Cara. Então, com o passar do tempo, foi quebrado esse paradigma, foi colocado uma pedra em cima disso daí. A internet veio para uma parte até para ajudar bastante, tanto na comunicação, quanto na distribuição, quanto na informação que ninguém tinha, porque antigamente as guitarras eram só aquela guitarrinha de campainha. Hoje não, hoje mudou tudo. Hoje mudou a qualidade do som, mudou a amizade, você consegue chegar a alguém mais fácil, você consegue conversar com alguém mais fácil. Entendeu? Então quebrou isso daí, que para mim isso aí na época era uma pedra. O noisecore para nós aqui não era um estilo musical, mas sim uma vivência cotidiana. Até hoje, o radicalismo consciente fortaleceu essa cena. Noisecore é protesto, não é apenas uma sonoridade, saca? Não é para agradar, não é pornô, não é gore, não é sexista, não é homofóbico, não é xenofóbico, não é brincadeira, sabe? Noisecore é protesto. Porra! Qual a minha opinião sobre o radicalismo, o niilismo que foi feito? Acho necessário. Foi feito. Porque com a ascensão do Sepultura e das bandas que se tornaram moda como Metallica, Nirvana, esse tipo de comercialização não interessava pra gente. E a gente era mais centrado também nas ideologias sociais e políticas. Coisa que essa geração acéfala não tinha atenção. A gente não interessava tocar e aparecer. A gente queria passar alguma coisa através das nossas letras, principalmente o protesto. E nossa opinião contrária a tudo que era feito até hoje. O niilismo e o radicalismo foi feito por necessidade própria, para gente que compartilhava disso. Não acredito que a gente fez falta para ninguém não, e eles não fizeram falta para a gente também. A nossa sonoridade foi feita para quem merecia estar aqui. E assim foi feito. Você não podia, por exemplo, ouvir noisecore e gostar de death metal ao mesmo tempo.
thrash metal, por exemplo, era o pior de todos, né? Inclusive, Necrobutcher tem uma música que ficou famosa, que era No Thrash, né? Que, na verdade, a nossa interpretação era muito mais em relação ao thrash como um estilo que estava sendo comercializado, né? Por causa do Sepultura, de outras bandas e tal. E as bandas brasileiras, né? Começaram a ficar muito mais técnicas, trabalhadas e tal, né? Com a intenção de seguir um caminho parecido, né? Isso pra gente era complicado, né? Radicalismo sempre foi, a postura era radical, era romper a lógica comercial, era agredir a lógica comercial. Inclusive, teve uma época que a galera do Noisecore era anti-trash, porque o trash muita gente ouviu o trash, né, nos anos 80, mas depois ficou um negócio, foi ficando mais comercial, e aí ainda nem era tão comercial quanto é hoje, né, mas foi ficando muito comercial e aí a gente era anti-trash, era um movimento mais fechado, o cara tinha que ter vontade de entrar mesmo, além de ter disposição para escutar uma barulheira, o cara tinha que se identificar mesmo, cara, com isso. E rolou acho que no 94, 95, rolou bastante treta, assim, né? Entre pessoas, entre bandas. Tinha um pessoal que começou a falar que era niilista e se isolaram um pouco, assim, mais do que já era isolado. Teve uma divisão na cena nesse período aí. Depois ela teve um refluxo, né? E recentemente ela volta com tudo, né? Não que ela deixou de existir, mas eu acho que hoje o movimento Noisecore aqui no Brasil, ele voltou bem forte, cara. E acho que o niilismo, de alguma forma, foi uma consequência disso tudo, né? Quer dizer, uma visão nihilista no sentido de não ver sentido em nada, né? Para nós, pelo menos, no SRMP, a gente tinha muito isso, a gente percebeu que o sentido das coisas parecia que tinha se perdido, né? Então não havia nem muito... A gente estava amadurecendo, né? Nós estávamos crescendo, deixando de ser adolescentes e passando para a vida adulta, enfim. E a gente começou a perceber que parece que aquela luta, aquela utopia, né, da adolescência, né, do anarquismo e tudo mais, parece que isso não fazia muito sentido e não dava muito certo, né? Então a gente tinha essa percepção de que parece que nada fazia muito sentido, né? Por isso essa posição também, essa postura nihilista, né? Eu acho que uma das causas era a revolta que a gente tinha contra a sociedade em geral, né? Muitos da cena não acreditavam no futuro e na humanidade. Aliás, isso continua até hoje. De certa forma, a gente continua nihilista, né? Pois eu acredito que os valores da nossa sociedade e da humanidade no geral são totalmente inúteis e distorcidos, né? E sem noção nenhuma de empatia. Só ver aí o que acontece com os imigrantes no mundo inteiro e tal. E o radicalismo na época era de não querer que a nossa música se tornasse comercial, entre aspas, como falávamos na época. Então a troca de tapes e material era bem velado, tipo, era só com quem estava mesmo envolvido ali, né, naquele movimento e tal. E coisa que hoje em dia seria impossível, né, com a internet aí que tem tudo e um pouco mais. Mas era uma época muito boa. Tenho boas lembranças. Essa posição de falta de perspectiva ao futuro, essa posição considerada niilista, até misantropa, que nós adotamos, foi porque, de fato, acreditar que o anarquismo vai transformar o mundo e que, através da militância, vamos ter um mundo digno e tal, nós constatamos que não é por aí e que
muitas lutas estão fadadas ao fracasso, por incrível que pareça. Então o espírito niilista, o espírito de desilusão frente ao mundo, isso o Ataque Epilético abraçou, todo o público grindcore, noisecore abraçou, de desilusão, de desesperança, sacou? E aqui no Brasil, particularmente, muitas bandas apontavam para o anarquismo como forma, né, de política transformadora. Só que muitos punks colocavam que o punk é destroyer, que o punk é pessimista frente à política, é pessimista frente ao Estado, é pessimista frente à realidade brasileira. Sobre o radicalismo e o niilismo, era preciso ter isso naquela época, entendeu? Eu vejo que tinha os anarcopunks, né? Eu sempre fui da galera, né, militante, né, da cena anarcopunk aqui, a galera da Urufurulho, tinha o MAP aqui, né, o NPS, né, Núcleo de Protesto Suburbano, teve o Gana, teve vários grupos libertários, mas só que, né, no decorrer dessa cena barulhenta, a gente foi percebendo e vivendo uma época muito caótica, então as letras começaram a ter uma dose mais de pessimismo, e que foi taxado como niilismo, mas a cena brasileira realmente ela teve essa dose, né, de niilismo também por conta do que a gente vivia na época, né? A época não era muito boa, não. E as letras tinham um teor libertário, mas também tinham uma certa dose de sarcasmos e muito, assim, desalento, né? Uma coisa de você desacreditar, né, de algumas coisas, porque estava vivendo uma crise muito foda naquela época, nos anos 90. Até para você ter uma ideia, a gente, para trocar correspondência, a gente tinha que passar cola no selo. Era uma vida dura danada, mas a gente resistiu até hoje, estamos aqui. Eu acredito que foi necessário também, né? Todo esse rolê assim do libertário, tanto libertário como a galera que foi niilista, né? Também, né? Na cena noisecore, que existiu isso, mas ao mesmo tempo quem resistiu mais foi a galera libertária, né? Que durante todo esse tempo resistiu na cena noisecore, e isso é massa demais, o lance do protesto. E no Brasil, muita coisa é diferente, né, do que acontece em outros países, porque aqui tinha um lance do antilucro, né, que os caras não vendiam, né, seus materiais, só recebiam material quem realmente fazia parte da cena, quem realmente fazia parte do rolê. Eles diziam que eram os merecedores, né. Algumas pessoas podem ver como separatismo, como segregação, mas muito desse radicalismo, ele preservou, né, mano, uma cultura, né? Essa cultura underground, essa cultura noisecore. A cena nacional grind noisecore do fim dos anos 80 e início dos anos 90, em comparação com a europeia, ela era um pouco diferente, sim. A gente era mais radical, mais fechada. As europeias e americanas tinham certas concessões que a gente não tinha. Não que elas fossem comerciais, mas a cena nacional era mais fechada. Uma diferença entre o princípio da cena é que as bandas brasileiras vieram do metal extremo e as europeias mais do hardcore punk. Mas no final a musicalidade brasileira também tinha originalidade. O nosso barulho era bem feito ou mal feito, como fosse, mas feito com verdade. E acabamos tendo um destaque na época, e assim foi feito. E era engraçado que o cara começava a curtir um noisecore, ele ia subindo degraus. Os iniciantes tinham um tipo de umas bandas e umas gravações que você passava pro cara que era iniciante. Aí depois de um tempo ele começava a pegar umas outras gravações. E tinha gravação que só chegava na mão quando o cara era considerado real, né? Que era essa expressão, assim, que era o cara que já tinha um tempo, uma vivência no noisecore maior. Eu acho que o radicalismo da época abriu ali uma porta para uma ideologia, né? Uma ideologia mais voltada às questões sociais, também muito grande. E também a velocidade, né? Acho que as bandas aqui eram mais agressivas, né? O grindcore você vê que grande parte daquelas bandas, muitas pessoas eram death metal, fazia mais aquela parada mais brutal mesmo, brutal death metal. Então assim, eu acredito que o grindcore, o grind noise foi importante, foi uma cena muito importante, tanto para o meio musical,
quanto também para questões, né, de discurso social, né, e de influenciar outras bandas também. Pois não queríamos que a cena se transformasse, saca, numa cena apenas sonora, tal, saca? Não, e sim a gente queria que fosse uma cena assim, que não fosse só musical, mas questionadora, vivida, saca, na vivência, saca? Algo punk mesmo, faça nós mesmos, não espere por ninguém. É muito engraçado a gente falar de radicalismo, porque os radicais dizem que o radicalismo é um negócio para preservar uma identidade sonora, estética e da época X. Mas eles mesmos divulgam e fazem desse assunto um assunto. Então não é radical, é uma piada, é uma mentira. É um clubinho de menininho de 14 anos que se fecha entre si para dizer, olha, o meu é melhor, o seu é pior, sabe? Tipo, se fosse radical mesmo, eu não estaria nem falando nisso. Isso nem seria um assunto. Então, o radicalismo é uma piada, é uma mentira. Eu sou totalmente contra o radicalismo de divulgação das coisas. Eu acho que o radicalismo priva as coisas. Talvez é uma coisa que tem uma tendência para viver anos, o radicalismo se fecha um dia acaba. Eu sempre fui a favor da divulgação do barulho, cara. Porque vai chocar quem não interessa. Por mais que não entenda o que está acontecendo, vai dar um estralo no ouvido, falar que todo mundo é louco, mas na verdade ele vai ser incomodado. E com a propagação cria outro meio das pessoas mais novas conhecer o estilo, né? Então eu acho que tem que ser propagado mesmo, tem que ser divulgado. O radicalismo que existia na época, né, para alguns parecia ser exagerado, você não corresponder. A informação era por carta, e alguns não responderam a carta que eu mandava por conta de radicalismo. Mas foi importante, isso manteve o movimento vivo até hoje. Hoje, para mim, o movimento Noisecore é vivo, ele é ativo, ele está resistindo. Temos aí putrefação humana, descarga violenta, síndrome do ódio, muitas bandas que são da época e estão tá sobrevivendo, fazendo Noisecore sempre. O Noise, né, não pode deixar de falar. Então, esse radicalismo teve no momento, foi necessário. Talvez hoje não. Né? Com a tecnologia, esse radicalismo não seja necessário. Mas no momento foi. E eu acho que nos mantém vivo até hoje. O radicalismo naquele tempo era bom, porque afastava, né, esse pessoal mais paia, esse pessoal não tem nada a ver, sabe? Pessoal careta e pessoal preconceituoso. Então, o radicalismo era bom naquele tempo. Agora hoje já é bem aberto, né? Hoje não tem mais essa... Hoje é aberto. O próprio segmento atrai as pessoas certas, né? As pessoas que não tem preconceito, pessoa livre, pessoa faz o que quiser, entendeu? Então, é bom. Hoje, quanto mais gente, melhor. O radicalismo eu não vejo exatamente com bons olhos como era daquela forma, como ele acabou se transformando, né? Mas eu acho que uma certa dose de radicalidade, né? De você ser radical nos seus pensamentos, de você preservar uma certa identidade, né? Isso eu acho muito importante. Eu acho que a gente, não é porque a gente é respeitoso com outros meios, né, que a gente precisa também estar se abrindo, por exemplo, a alternativas comerciais. Até hoje eu valorizo muito a ideia do faça você mesmo, né? Acho que é muito importante que a gente tenha nossos próprios meios de produzir a nossa arte e de distribuir essa arte também, exatamente porque a gente não precisa estar à mercê de nenhum sistema, de nenhuma grande gravadora, nem nada, né, para fazer aquilo que a gente quer, né? Essa independência é muito importante, né? Eu acredito, né, que, em síntese, o Noisecore, por ser um subestilo, né, digamos assim, ele precisa de uma certa preservação, sim, certo? No meu ponto de vista. Eu critiquei, mas também tenho uma postura um tanto quanto própria em relação a isso. Né? Eu acredito, eu até usei esse termo por uma época, né? Não em um radicalismo, mas em um extremismo. Né? Porque a gente, enquanto
praticante desse estilo, a gente não pode estar, sei lá, tocando no Faustão. A gente não pode estar tocando abertamente. Eu acredito que a gente pode manter uma essência, manter uma identidade, manter uma coerência dentro do que a gente faz, né? Da gente pra gente, né? Não porque o noisecore não mereça ser divulgado, não porque, mas porque é uma subcultura em que só faz sentido sendo uma subcultura. Então não tem sentido eu abrir isso, eu vender isso enquanto uma causa, enquanto um movimento, isso, aquilo, outro, para atingir a massa, para atingir o metaleiro, para atingir o fã de Green Day, atingir o fã de Ramones. Não, a ideia não é essa. Eu acho que a ideia é ser um movimento de poucos para poucos mesmo, sabe? Não divulgue o nosso som. A Necrose tinha uma frase, eu sempre acabava as entrevistas da época assim, não divulgue nosso som para os falsos. Eu acho que aquilo que começou naquele período nos ensinou muito, foi muito importante, de certa forma. Eu acho que esse é o ponto mais positivo, né? Porque nos fez pensar, né? E pensar é sempre muito válido, né? Esse pensamento que eu acho que também foi fundamental para que a cena brasileira se fortalecesse tanto, né? De alguma forma as pessoas passaram a entender que a música não era só a música, não era só a música pela música, não era música para fazer brincadeira, né? Você sabe que, por exemplo, a cena brasileira nunca teve fan bands, né? Aquelas bandas fazendo diversão em cima do noisecore, por exemplo, né? Acho que é exatamente por causa disso. Acho que essa base radical que fomentou a cena lá no início foi muito importante para nos trazer ideias e deixar fazer com que a cena fosse mais inteligente, né? Acho que esse foi o ponto mais positivo do radicalismo, que chegou ao niilismo e tudo mais, né? É isso aí. O noisecore aqui, ele vem com essa veia de revolta, num país que estava num caos econômico, então a gente não tinha muito tempo para brincadeira. Inclusive tinha a banda que a gente chamava de For Fun, né? Que não era bem vista assim na cena, né? Então, da parte assim de humor, assim, realmente a gente era mais secão, assim, cara. Era mais um papo reto, uma ideia mais politizada, mais agressiva, de protesto, né? Porque aqui ele surge como protesto, tanto quanto a música, quanto com a política que a gente tinha, a economia na época. Então ele nasce da revolta e vai exprimir essa revolta política e social. Então não tinha muito espaço para fazer brincadeirinha, chacota, porque a situação nossa era muito difícil. Nós aqui, na nossa cidade aqui de Salto, a gente tinha uma cena grande de bandas, né? Desde os anos 90, teve várias bandas. Teve o Conflito Final, né? Teve o Desastre Musical, tinha o Síndrome do Ódio, né? Tinha os projetos que a gente fazia, né? Tinha a primeira banda que a gente teve de grindcore aqui, eu não participei, mas eu fazia as letras, né? Mas o Panqueca, o Bicão, o finado Marcelão, que era o Cerebral Grinder, que foi a primeira tentativa de grindcore que a gente teve aqui, que foi em 90. Então todas essas bandas que eu falei para você, junto com esses projetos, tinham uma grande dificuldade, que era espaço para tocar, não tinha lugar para ensaiar. Então a gente tinha que conseguir, às vezes a gente ensaiava num lugar e não sabia se esse mesmo lugar ia ser ponto para um próximo ensaio. Então a gente tinha muita dificuldade, desde lugar para ensaiar, com aparelhagem a gente não tinha aparelhagem, nada, então a gente tinha que ensaiar com aquilo que tinha. E o que acontece, a gente também veio de famílias pobres, né? A gente era uma garotada que veio de família pobre, viemos também muito influenciado pelo punk, né? Então, quando a gente queria falar de letra, não tinha como a gente falar de coisas alegres, porque o que a gente via, era desemprego, injustiça social, violência policial. Então, quando a gente queria falar alguma coisa, a gente tinha aquela necessidade, aquela descarga de já jogar nossa raiva, nossa frustração, né,
pela sociedade que, puta, era injusta, né? Principalmente com os trabalhadores, né, do país. O Brasil é um país muito injusto com a massa trabalhadora, né? Então eu acho que não tinha como o Noisecore falar, para mim, falar de diversão. Não tinha como, porque o que eu via era dificuldade, pô, às vezes não tinha, pô, você não tinha nem o que comer dentro da sua casa. Então, quando você tinha que falar suas coisas, você já falava dos problemas sociais que você estava inserido, porque você fazia parte desse contexto, né, mano? Então não tem como você falar de diversão. Não havia espaço para diversão. A cena Noisecore foi uma cena à parte também. Bom, o radicalismo em si é o que salvou um pouco a cena, assim, tá entendendo? Essa cena, assim. Pois a cena brasileira era fértil de bandas noisecore na época. A cena também começou a questionar até as bandas noisecore que se envolviam com o For Fun, saca? O For Fun era execrado no Brasil. Quer dizer, o For Fun, assim, o barulho só por diversão era execrado. Não só isso, como sexismo, se questionam várias coisas, sexismo, machismo, homofobia. A cena noisecore não aceitava fuleiragem, sagada. E foi uma cena forte, e esse radicalismo também foi bom. Uma parte teve um radicalismo consciente saca? Isso fortaleceu, por isso a cena ficou forte, saca? Então a gente aproveitava os espaços e os momentos que a gente tinha para já jogar o que a gente pensava, nossas raivas, nossas frustrações, né? Nossa indignação. Eu acho que, na verdade, eu estou falando da cena aqui, eu acho que o Noisecore daqui era bem, né, para falar da nossa indignação, nossa revolta, né? Então eu acho que era o meio que a gente usava, era a anti-música, né? Por não precisar saber tocar, a gente já chegava e já falava o que a gente pensava. Eu acho que é por isso. Eu acredito que em outros lugares do país também era assim, porque muitas bandas também não tinham esse espaço, e às vezes, puta, cara, o cara passa a maior necessidade a semana inteira, raiva, né, puta, trabalhava pra caralho, ganhava um puta salário de miséria, e na hora de fazer o som não ia falar de alegria, né, ele ia falar das coisas que faziam parte da vida dele, né, como miséria, injustiça e outras coisas mais, né. Sobre essa questão das bandas for fun, né, por diversão, o radicalismo era tão grande que a gente vivia num lance bem ideológico na época. Automaticamente essas bandas, quando a gente sabia que estavam fazendo trampo assim, né, barulho com lance sexista, com algum teor fascista, com um negócio de diversão, mano, automaticamente eles já eram boicotados em cartas, a gente não passava gravações adiante, inclusive botava em fanzines, boicotando para boicotar essas bandas. O boicote era extremo, o radicalismo era necessário nessa época, justamente por causa disso. O radicalismo que eu falo consciente, de pessoas que sabiam que, essa banda aqui, mano, ela é sexista, essa banda aqui tá falando de um lance regionalista, essa banda aqui tá com teor fascista. Então automaticamente os materiais deles ou eram quebrados, ou a gente falava para as pessoas não adquirir esses materiais em fanzines, seja em shows ou nos coletivos, e automaticamente eles eram boicotados, porque já diz logo, né, por fã, por diversão, então não tinha vez mesmo, meu irmão, era isso.